Gente, estamos aí para mais um Syncap, né? É, da dinâmica do remapeamento crítico da Keynote Studios. Dessa vez, tendo um prazer gigante, né? Da presença do nosso querido Pedro Teixeira aqui com a gente, que está, por enquanto, numa dinâmica mais assíncrona, né? Mas continua, obviamente, super conectado na raiz, né? Na radicalidade da raiz da cocriação do RR como protocolo cultural legislativo. E nosso querido Tomás, que está aí fazendo com a gente, vem fazendo a retomada da navegação, né, dessa dinâmica aqui que é tão rica. Né? Nesse sentido, vamos rapidamente fazer um check-in, só para sentir o espírito de como vocês estão chegando, e na sequência eu vou pedir para o Tomás já compartilhar a tela, né? E a gente já partir para fazer uma coisa que a gente não conseguiu fazer inacreditavelmente, que é a originação do Pedro Teixeira, né? Em relação à coisa. Então, hoje a gente vai dedicar esse momento aqui a fazer a originação do nosso querido Pedro Teixeira. Falando em você, cara, eu vou passar para você. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Fique à vontade de fazer seu check-in aí. Valeu, Vini. Acaba acontecendo, né? Mas originações vão. É o tempo do tempo, né? Aquele papo que eu gosto. É, Bom, eu chego animado, meio filosofando hoje, aí, sei lá. Tive boas conversas. O dia tá bonito, peguei sol, isso é importante. Tô animado, caminhando, me sentindo bem, assim, conseguindo trabalhar bem meu tempo também no dia a dia, né? É importante. Então, é isso. Chego nesse pique. Então, você passa para o Tomás, né? Claro, obviamente. Opa, não, meu check-in aí, mesmo espírito do Pedro aí também, chegou bem, peguei um solzinho bom essa semana, e animado aqui de estar com o Pedro fazendo essa parte essencial aí do mapeamento dele, que era realmente algo importante, né, pra gente fazer, e é isso, vamos botar a mão na massa. Maravilha. Você pode compartilhar a tela aí, querido? Tô botando aqui para compartilhar agora. Beleza. Então é o seguinte, a gente tem, eu e o Tomás, quando a gente tomou agora, sabe, Pedro? Obviamente que ele deve ter compartilhado alguma coisa com você. A gente colocou aí quem já tinha feito e quem faltava fazer, né? Então, por exemplo, quem já fez está em azulzinho, né? Quem falta fazer está em amarelinho. Então, você tá em amarelinho. Agora vamos transformar esse amarelinho em azulzinho, tá? Então vamos começar. E eu vou pedir para o Tomás aí, e do seu jeito, tá, Tomás? Você vai anotando aí, eu vou fazendo umas perguntas, e o Pedro vai respondendo, você vai captando, né? Você vai fazendo a captura do que ficou na retina dos seus ouvidos, entendeu? Do que fica na retina dos seus ouvidos. Não se preocupe que não existe uma técnica, uma metodologia específica para fazer o live mapping, tá? Isso vai muito de cada um. Tem pessoas que são mais narratívicas, como o João Sterita, por exemplo, que vai literalmente notando o que as pessoas vão falando, interligando as conversas, né? De uma forma ninja, porque muito pouca gente, acredito, consegue fazer da forma como ele faz. Tem a forma mais sintética que o Atos, por exemplo, faz. O Atos vai pegando uma palavra, uma expressão e vai conectando. Tem uma forma mais estética, mais tipo assim, tem gente que mapeia usando mais imagens, né? Tipo assim, vai pegar lá o link, bota uma imagem, faz uma coisa. Então, isso varia de pessoa para pessoa, tá? E como a nossa ideia é passar essa cultura, né? Isso aqui é um imprint cultural do MVM. Passar a cultura do live mapping para todos, então a gente está começando. Isso é outra novidade, tá, Pedro? A gente está incentivando, tá, as pessoas a ter essa experiência. Por exemplo, no rebatimento crítico da Web3 Dev, isso começou com a Ana Bida, né? E outros já estão começando a ter experiência, né? O Vini Black está começando a ter experiência, o André já está começando a se interessar, enfim, porque é aquela coisa da transmissão, né? De geração de cultura, né? E isso é uma das principais essências do RR, né? Com o protocolo cultural legislativo. Enfim,
É isso. Bem, vamos começar por aquela famosa pergunta, né, Pedro? Que é famosa para quem já participou de vários desmembramentos críticos. Mas que é o seguinte: é, se você fosse pensar o acontecimento ou o momento, fato, alguma coisa aconteceu, acontecimento, alguma coisa que você foi envolvido, ou momento que você viveu, pode ser qualquer um dos três ou os três ao mesmo tempo, tá? Fato, acontecimento e momento não são a mesma coisa. Fato é uma coisa acontecida, momento é uma coisa que você viveu, acontecimento é uma coisa que você está envolvido, né? São três dimensões diferentes. Pode ser qualquer um dos três ou pode ser os três, tá? Mais remoto, que você sente que tem uma ligação umbilical, né? Com o que veio a se chamar Keynote Studios, fica à vontade para fazer esse exercício de memória aí, de puxar e de relatar para a gente como é que você, como é, o que você sente como mais primordial, né? Com mais umbilical, mais remoto nesse sentido, como fato, acontecimento ou momento, qualquer um dos três ou os três ao mesmo tempo. Fica à vontade. Legal. Me vem muito na memória, assim, desde antes mesmo da Norte Studios existir, né? Eu aqui em casa com o Thiago e a Débora e a gente conversando sobre futuro, sobre o que queria fazer, né? Filosofando um pouco sobre o que motivava a gente e eu, e, e eu falando assim da minha experiência com a criação de jogos, com experiências imersivas, né? E conversando com eles de que eu via que eles tinham capacidade também de fazer coisas nesse sentido, que não era impossível, sabe? Que eles poderiam buscar também um caminho dentro da criação de experiências dessa forma e tal, que quando você olha de fora, né, envolve tecnologias e tudo mais, mas na verdade as tecnologias ali elas estão como ferramentas para os seres humanos mesmo, que vão construir essas experiências. Então, eu lembro da gente conversando bastante sobre isso, e eu sempre incentivando eles a experimentarem com os jogos, né? E Você aí, quando eu, consegue dar, você consegue dar uma data, um ano para isso? Uma data, sim? Você consegue dar um ano, uma data para isso? poxa, isso, assim, foi um processo longo de conversas. Acho que desde antes de 2020, ali, sei lá, 2019, eu já conversava com eles sobre. Não lembro agora quando que o Thiago e a Débora se conheceram, na verdade, já tem um tempo, mas não lembro exatamente o ano. Mas eu lembro que por aí, 2020, 2021, a gente falava muito disso. Eu acho que o primeiro evento que eles participaram, que eles foram juntos, inclusive, foi uma Global Game Jam em 2021, se eu não me engano. E aí foi legal porque eu incentivei, eu ia participar e, e a gente nem fez o projeto junto, assim, né? Eles entraram na comunidade da Ring, que é a comunidade aqui do Hum? coletivo do Quem Rio são, de Janeiro. quem são eles? Quem são eles, Pedro? Só para a gente saber. O Thiago e a Essa, Débora. Tiago, Débora, essas conversas longas, esse processo longo de conversas desde 2019 foi com a Tiago e a Débora, é isso? Isso, sim, sim. Porque até então o Thiago morava aqui também, né? E hoje eles são companheiros, né? Naquela época já. Você considera isso um momento estendido, não é isso? Um momento estendido no tempo e espaço das coisas. Isso, não foi só uma conversa, foram várias conversas, mas teve justamente esse marco pontual que foi essa Game Jam em 2021, se eu não me engano, foi essa Global Game Jam, onde eles participaram
junto com outras pessoas que eu não conhecia. A gente não fez um projeto junto nessa primeira participação deles. Embora eles estivessem aqui em casa, eu tivesse aqui fazendo o projeto com uma outra galera e eles estivessem ali no outro quarto fazendo o projeto com as pessoas que eles encontraram lá, né, nessa Game Jam. Mas ainda explorando um pouco estamos falando de originação, tá? Estou falando de uma dinâmica muito remota. Você não diria que essas longas conversas esticadas com o Thiago e Débora a partir de 2019, né? Elas, elas são posteriores a, umbilicalmente falando, ao seu interesse por games, por exemplo? Né? Tipo assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você que nasceu numa família muito ligado à terra, à natureza, né? Tipo assim, Uhum. você diria que a paixão que você passou a ter por games, enfim, não seria esse link originário mais distinto, assim? Ou eu estou enganado? Isso é uma coisa que é mais recente na sua dinâmica de vida. Então, assim, com certeza, numa dinâmica pessoal, assim, né? Pô, eu jogo desde muito pequeno, nem lembro quando eu comecei a jogar videogame. Muito, muito tempo atrás mesmo. Então, sempre fez parte, assim, do meu dia a dia, né? Quando criança, a gente morava na roça, mas tinha videogame ali para jogar. E aí fez, pô, parte gigantesca da nossa infância. Mas em termos da Not Studios em si, é interessante é que a originação dela não parte exatamente de mim, parte ali justamente do Thiago e da Débora quando eles encontram essas pessoas nesse nesse evento que eles participaram e aí decidem se juntar. Então, na verdade, Mas, mas você consegue entender, Pedro, que quando a gente está falando de originação aqui, mapeando a sua originação, a gente não está falando do ponto de origem da Quinote, a gente está falando das coisas ancestrais, umbilicais, aqueles fatos, acontecimentos, entendeu? E momentos que você viveu na sua infância, na sua adolescência, enfim, que você sente que tem uma ligação ancestral, vamos dizer assim, com a origem, né, com o ponto de origem da Quinote. Não sei se você chegou a compreender a minha pergunta nesse sentido, mas só estou reforçando aqui para você compreender a amplitude do que eu estou perguntando, da forma como eu estou perguntando. sim, 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 entendi. Não, então bem mais lá atrás. Eu estava com essa perspectiva de qual seria a minha visão sobre a origem da Note ali. Estou entendendo que é o conceito de jovens, como a proposta da Note ali, né, toda essa coisa com o tema regenerativo. Acho que isso também vem muito lá de trás, porque eu cresci num sítio, né, que tinha uma produção de comida orgânica, né? Já tinha essa proposta, minha mãe foi trabalhar lá, né, nesse sítio que é aqui perto, tá? A menos de 2 quilômetros aqui de casa, hoje, que é o sítio do Moinho. E lá eu cresci no meio da horta, né? Já um pouco impregnado com esse conceito da sustentabilidade e tal. E minha mãe também sempre teve uma produção dela, assim. Então eu, pequeno, né, ia para produção lá, fazia várias coisas na cadeia produtiva do alimento sustentável, né? E aí, então, isso fez parte da minha vida de Mas várias formas. esse link entre uma vida regenerativa e games, ele só vai se dar com esse momento estendido, com essas conversas com o Thiago e Débora a partir de 2019, ou ele se deu antes? Não, ele se dá antes, se dá antes. Na minha vida se dá antes. E eu costumo, assim, linkar, né? Eu sempre vi o jogo como diversão, entretenimento e tudo mais. Mas eu comecei a considerar como uma atividade que eu fosse exercer para minha vida toda a partir do. Deixa eu só ver as horas. Tentar. A partir
do momento que eu estou ali no final da graduação de Relações Internacionais, né? E aí a graduação de Relações Internacionais, assim, você tem Isso três. foi em que ano, o finalzinho da sua graduação de Relações Internacionais? Foi ali em 2000 e, a gente pode considerar 2014, eu já estava interessado, ali eu fui terminar em 2016, né? Mas o que que aconteceu? Até lembrei de uma coisa. Ao longo da faculdade, assim, eu fui tendo interesse também em outras coisas que eu fiz. Por exemplo, falar tudo. Eu fiz, por exemplo, aula de dança, né, educação física, eu fiz aula de filosofia e fiz aula na escola de comunicação. Trabalhei tipo, no laboratório de fotografia, assim, revelando algumas fotos. Fiz aula de fotografia, então dei uma explorada. E eu vi que tinha várias coisas interessantes, assim, né, para além. Você fez dança e fotografia, isso? Durante a faculdade? Opa, eu acho que ele caiu. Eu acho que ele caiu mesmo. Nós estamos conseguindo aos pouquinhos abrir o código, tá percebendo, Tomás? Sim, total. É impressionante como a gente tende a querer sintetizar, né? Acho que ele vai cair para voltar novamente. Enquanto ele faz isso, vamos dar boas-vindas aí ao É, Atos, que pousou aqui com a gente. Atos, querido, boa tarde. Seja bem-vindo ao Remapeamento Crítico da Keynote Studios. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Bom ver vocês E aí, Atos? no ritmo aí. E aí, Tomás, fala aí, Pedro. Pedro sumido, cara. Faz tempo que eu não te vejo. Maneiro. Maneiro ter vocês aqui, estar junto aqui com vocês. Vamos que vamos. Pedro voltou? Vou ver se ele volta aí. E é agora que eu vi a tela dele tá travada. Ah. Bem, Estamos é o mais... que eu estava falando, o que eu estava falando para o Tomás, Atos, como essa abertura do código, né, cultural das pessoas não deveria ser uma coisa natural para a gente, mas não é, né? A gente tende a querer raciocinar, a sintetizar e raciocinar tudo a partir de um framework, de um storyboard, né? Entendeu? Assim, tipo assim, você está contando uma história como ela já toda resolvida, né? Ah, foi isso, 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 isso. Então, a gente tem uma dificuldade imensa de abrir um determinado momento, um fato que aconteceu, um acontecimento que você estava envolvido, para você ir lá, né? Você se vê lá novamente e fala, ih, caraca, eu estava vivendo isso. Isso aconteceu, né? Então, isso que faz parte da dinâmica de originação, né? Por quê? Porque foram esses pequenos momentos ou esses acontecimentos que estavam envolvidos, esses fatos, às vezes aparentemente irrisórios, né? Que geram, né, essa miríade de interconexões que fazem com que as conversas que, por exemplo, o Pedro teve, né, começou a ter a partir de 2019 com o Tiago e com a Débora, fizessem sentido para gerar o ponto de origem da Keynote, entendeu? Então, é exatamente isso que eu estava falando quando você chegou aqui, querido. Só passando para você entender a, a, que eu estava provocando o Tomás, viu, Tomás? Estamos conseguindo abrir o código. Aos pouquinhos a gente vai Muito abrindo o bom. código. Não, esse exercício é ótimo mesmo. Pedro tá aí? Voltou? Deixa eu ver se ele. Cara, voltei, eu acho voltei. que não. Voltei, Já está voltei. aí? Tá, beleza, querido. Então, eu estava te perguntando, Pedro, ao longo da faculdade foi aprendendo outras coisas. Você falou dança e fotografia. Teve mais alguma outra coisa que você aprendeu ao longo da faculdade? Tipo, fiz aula na filosofia, essas coisas assim, mas por aí mesmo. Tá. Aí, E o, pode isso falar. foi como eletiva? Como eletiva? Isso, Interessante. Como eletiva, né? Como você fez eletiva. Isso você
E você sente que essas experiências elas mexeram com a sua essência, ficaram muito mais na superfície, mais, se for mais atiçado pela curiosidade? Você está falando aí que é de 2013, não é isso? 2013, 2014, não é isso que você está falando? Ih, eu acho que ele caiu de novo. Congelou. Ixi. Acho que ele vai ter que tirar o vídeo, né, Tomás? Pelo jeito. Eu tirei o meu porque para não atrapalhar É, também. eu vou tirar o meu também. Mas Vou eu tirar acho o que é o meu. problema lá na internet dele. Acho que o É, vídeo. eu vou tirar o meu vídeo também, senão não vai. É, bem, vamos aproveitar enquanto ele volta aí e fazer um rápido feedback de apreciação aí, Tomás. O que você está achando, querido? Uma das coisas que eu ia comentar é que o ponto de partida dele foi muito posterior ao seu ponto de partida, percebe? Quando a Sim, gente sim. fez agora a sua originação, né? Interessante Uhum. isso, hein, querido? É Total. um ponto muito interessante. Mas enfim, fica à vontade para você fazer uma microapreciação enquanto ele volta aí. Eu acho que assim, a primeira coisa que é interessante é isso que você comentou de abrir o código, né? Não, porque a gente é muito, pelo menos eu tendo a achar que nós somos, gostamos, gostamos de criar certas narrativas, assim, para entender como a gente chegou em um certo lugar e tudo mais. Mas esse exercício aqui, ele é interessante que ele vai além disso, né? De explorar uma narrativa já construída, e sim de buscar nessa narrativa qual é o material que criou ali, né? Quais são os elementos ali que juntaram vamos dizer assim, mostrar onde a gente chegou nessa trajetória. Então, é bem legal abrir assim e tá vendo outra pessoa, né, fazendo esse exercício e conseguir puxar essas coisinhas para fazer esse mapeamento, né? Isso é muito interessante. Mas em relação ao que o Pedro falou, essa questão de começar antes, isso já estava na minha mente, né? Algo que é evidente, né? Até pela nossa trajetória, né? Eu e o Pedro, a gente é muito amigo desde criança, mas essa coisa dos jogos, da Note, desse interesse no universo de jogos e de conectar isso né, com coisas regenerativas, apesar de a gente ser muito próximo, né, desde criança, eu tenho noção de que foram caminhos diferentes, né, para cada um chegar aqui. Então, é legal ver esse mapa, né, enfim, essa imagem esse filme, na verdade, né? É. Tanto em E uma, retrospectiva, mas também presencialmente todo dia. e uma das coisas que eu estava pensando, já como. Aquela coisa, né? A gente. Toda essa dinâmica do mapeamento crítico e agora, mais recentemente, o mapeamento básico, que são dinâmicas distintas, né? Como você já sabe. Uma é mais, entre aspas, executiva, fica mais na superfície, pega o cheiro das coisas, que é o básico, e a outra realmente é o deep dive, né? É o mergulho profundo, a abertura realmente das coisas, a abertura do código. É que a gente pode estar a gente pode estar futuramente fazendo um trabalho na originação de criar uma LLM, né, dedicada, né, que vai absorvendo essas histórias todas e depois usar tipo uma Anthropic, que é diferente do OpenAI, e pedir para criar uma espécie de vídeo, né? Dá para criar uma espécie de vídeo, uma espécie de narrativa, né? Em cima disso. Então você imagina que e nunca vai ser a mesma coisa sempre, sabe, Tomás e Atos, porque na medida que você vai voltando, né, para a dinâmica da originação do mapeamento crítico, por exemplo, e vai colocando fatos que você vai lembrando, você vai criando novas renderizações, né, audiovisuais, digamos assim, de toda essa interconectividade de momentos. Isso é uma coisa que já me passou pela cabeça um tempo atrás, mas que eu acho que é uma coisa que a gente já pode colocar no horizonte também, para a gente fazer esse trabalho. O que vocês acham disso? Eu acho maravilhoso conseguir usar uma. Eu não entendo muito de LLM, mas assim, já entendo que seria interessante para o que a gente está fazendo aqui mesmo, de conseguir deixar esse processo mais dinâmico, né? Justamente pelo que você falou, de ser uma coisa constante, de a gente, entre aspas, alimentando, né, essa memória e tudo mais, e ter uma forma legal de transformar isso num filme, né? Uma coisa que você vai vendo
o movimento ali, né? Eu acho ótimo. Mas eu confesso que realmente seria algo que fica mais no horizonte mesmo de implementar, né? De colocar em prática. Sim, sim. Não, e uma coisa que porque na dinâmica da originação que a gente ainda não fez com a Keynote, tem o espelhamento, né? O espelhamento é quando você, por exemplo, agora eu acabei de provocar você para fazer um espelhamento com o Pedro, né? É quando você, ainda mais você e Pedro que são amigos desde a infância, basicamente, já devem ter tido vários espelhamentos, mas nunca tiveram awareness, né, que estavam se espelhando propriamente. Então, você imagina que quando todo mundo na Keynote começar a se espelhar, né, esses espelhamentos podem produzir um conteúdo audiovisual onde você visualiza todas essas interconexões que estão existindo, entendeu? Entre as pessoas que estão dando vida ao projeto. Isso vai ser sensacional, a gente conseguir fazer isso. Mas, assim, estou só botando no horizonte, tá? Não estou dizendo que é uma coisa para agora, obviamente. O que você acha, Atos? Vamos pegar a apreciação do Atos aí nesse sentido. Cara, eu acho que ahn, é sim, é natural dentro da nossa era, assim, dentro dessa época, desse contexto que nós estamos agora vivenciando, né, de inteligência artificial como um assistente, como um auxiliar, assim, eu acho que vale muito, cara. Eu já estou preparando aqui, a gente fez um chat GPT da Greenpeace Brasil e já criamos já alguns assistentes orientados assim para determinadas funções específicas, né? Com os quais a gente alimenta dados referentes àquele contexto específico. E isso facilita muito, cara, na hora de, assim, depois, até para lembrar das coisas, porque a gente pode considerar que isso é um local onde a gente vai colocando os nossos dados ali e depois a gente pode consultar ele para relembrar, para melhorar textos, para pegar sugestões, ou até para relembrar de dados mesmo, assim, quando é que foi a feijoada safra, sabe? Quando eu coloquei esse dado lá no chat GPT, o assistente sabe a data, eu posso só perguntar para ele quando é que foi a da feijoada safra, a primeira edição mesmo, ele vai responder, porque ele já tem esse dado lá. Então, é uma coisa que facilita muito, assim, quando a gente coloca os nossos próprios dados e faz uma coisa mais orientada. E aí, no mapeamento crítico, tem muito dado rico, sabe? É riquíssimo a profundidade desses dados. Eu só acho que a gente vai precisar de uma certa pesquisa assim de como a gente vai fazer isso, de como a gente vai passar esses dados do Miro para uma LLM e tal, para um assistente, mas a proposta é riquíssima, vale muito. Eu acho que isso já pode ser considerado dentro da própria. Como isso é uma coisa que vai conversar, né, com a ignição e com a criação das piscinas comuns, né, Atos? Isso já seria a antessala, né, de warm data, né, que vai alimentar, de dado quente, né, que vai alimentar a dinâmica das piscinas, né? De forma, enfim, o Pedro já voltou e o Pedro está com um horário, nós ainda temos com ele ainda 13 minutinhos, né, Pedro? 13 ou 12 minutinhos aí com você, um pouquinho menos. Vamos continuar, querido. Então, eu estava falando que eu estava te perguntando se essas experiências que você teve dessas eletivas durante a sua faculdade, na universidade, ou como elas foram representativas para você, né? Você chegou a fazer esse exercício de pensar nisso, por exemplo, da representatividade dessas experiências durante a universidade? Sim, total. Eu lembro que principalmente as aulas, por exemplo, de fotografia, assim, me mostraram que existia justamente a capacidade de desenvolver alguma habilidade nesse lugar de criação de narrativas ou de expressão mais artística, assim, sabe? Então, eu lembro muito de eu começando a considerar, né, coisas assim como um caminho para seguir. E aí eu comprei uma câmera fotográfica na época, né, mó perrengue de um amigo do alojamento, para poder começar a experimentar e tal. Ela tá aqui. Caraca! Fazer uma foto disso depois. Vou fazer uma foto disso depois, hein? Muito bom! Exato. Tá ali desligada há séculos, mas está aqui do lado, engraçado. É, e aí, o que acontece? Quando estava chegando no final da faculdade,
um amigo meu, o Douglas, que é amigo do Tomás também, a gente trocava ideia, né, e tal. E aí ele falou para mim, pô, vai acontecer um curso de cinema ficção no Ponto de Cultura Cinema Nosso, que é na Lapa. E aí, o que que é esse lugar, né, o Cinema Nosso? A dinâmica, o Ponto de Cultura é um lugar normalmente voltado para a comunidade em torno ali. E aí, os pontos de cultura têm diferentes focos culturais, mas esse do Cinema Nosso, ele foi formado para manter junto o pessoal que participou como ator e atriz, né, no filme Cidade de Deus. Eles usaram muitas pessoas que eram daquelas comunidades, né, para fazer personagens. E aí depois como é que você mantinha, né, a estabilidade dessas pessoas. Então, foi formado o Cinema Nosso. O Cinema Nosso forma muitas crianças e dá oportunidade de trabalhar com novas tecnologias, como cinema, filmagem 360. Foi lá, então, né, tinha três opções de curso que eles estavam disponibilizando, e aí eu mandei a candidatura para cinema ficção. Tinha também biografia, né, ou, como é que era? Era documentário, cinema documentário, e, e tinha os jogos que eles estavam começando a trazer. E aí eu fui para a entrevista e eles falaram, olha, tem muita gente querendo cinema ficção e documentário, mas tem vaga sobrando de jogos. Você toparia? Eu, pô, topo, né? Tamo aí. Caí dentro. Aí começou o curso, foi super legal. Comecei, assim, já a ter contato com a ferramenta, né? A gente tem computadores lá. E aí conheci uma galerinha bacana também no curso. Mas é aquela coisa de curso, passa rápido, você não tem tempo, assim, de realmente consolidar os conhecimentos. Mas aí eu descobri que existia um tipo de evento chamado Game Jam. E a Game Jam é justamente esse momento. Pode ter diferentes durações, mas normalmente é um final de semana. As pessoas se reúnem, aí você recebe um tema, normalmente, e as pessoas criam diferentes jogos ou propostas de jogos em cima desse tema. E aí eu fui em uma Game Jam, conheci uma galera, e aí eu comecei a entrar no que a gente chama que é a indústria de jogos, né? Então, a partir daí eu fiz alguns contatos, aí fiz meu primeiro projetozinho, fiquei super empolgado. Aí a gente continuou desenvolvendo depois. E eu fui conhecendo pessoas e entrando. Eu comecei a organizar Hum. eventos e Quais tal. foram, qual foi o ano assim? Essa a história do cinema nosso, por exemplo, essa Uhum. oportunidade veio. Qual é a faculdade mesmo que você fez? Só por curiosidade, Pedro? A Relações universidade? internacionais, Tá, Relações Internacionais com a Universidade? na UFRJ. Internacionais na UFRJ, né? Uhum. UFRJ, tá. Ok. E, e aí, quando surge essa história do cinema nosso, né? É que te avisam que tem muita vaga para jogos. Você está falando de que época? 2014, 2015, 2013? Você está falando de que época mesmo? De que Não, ano? acho que isso daí era por volta. Cara, é um pouco buloso, porque eu acho que é ali 2015, 2016, mas um amigo meu, que é o Alberto, que eu conheci lá atrás, ele fala de um evento em 2014, que eu acho que foi esse primeiro evento que eu participei. Então, eu acho que foi em 2014 que eu comecei a fazer qualquer participação, mas aí depois eu só fui retomar de fato, assim, cair dentro da indústria, né? Mas quando eu já estava no finalmente da faculdade. Então demorou um pouquinho até eu realmente entrar, tipo, papo de um ano e pouco.
E interessante que, lembrando aqui da originação que a gente fez com o Breno, da Econave, ele fez relações internacionais também, não sei se você sabe, né? Ah, olha só. Pois é, tá Eu lá, tá, acho que ele tá tinha lá, me contado, mas tá lá no mapeamento crítico lá da Econave, né, da originação dele. Aí eu te pergunto assim, de que forma você ter se formado em relações internacionais, isso chegou a ter algum peso para você? Peso no sentido positivo, né? Isso chegou a abrir portas ou não abrir? Isso de alguma forma te informou toda essa trajetória que você está pegando em games? Enfim, você chegou a fazer alguma avaliação crítica nesse sentido, assim, ou não? eu acho que foi super importante, porque assim, a formação na UFRJ ela é muito voltada para direitos humanos, para uma visão das relações internacionais nesse lugar, de uma perspectiva crítica, mas também periférica, situando o Brasil no mundo, né? E antenado a diversas questões super atuais. Então, estudei muito história, mas também direito internacional e economia, sabe, geopolítica e temas, né, como justamente o começo do debate ali, mais aquecido de mudanças climáticas e como que cada país se posiciona, enfim, e essa perspectiva de você ser periférico ou central, né, uma perspectiva sistêmica do mundo. Então, no curso de Relações Internacionais foi bem interessante conseguir ter esse overview e se situar enquanto Latinoamérica mesmo, né? Então, ali acho que eu desenvolvi bastante uma visão mais crítica assim, da sociedade, dos rumos que a gente está seguindo, né? Quanto planeta e tal, quanto humanidade. Então tá. Então, nesse sentido, pode dizer que então que você entende que a formação em relações internacionais teve de fato relevância na sua formação, pois proporcionou desenvolver um entendimento mais sistêmico, mais contextual, né, e mais crítico, né, Isso, da sua própria existência. Posso botar dessa forma? isso, total isso. Sim. E aí, Vini, minha sugestão seria a gente retomar desse ponto no próximo momento. Só para eu conseguir fazer essa transiçãozinha que tem 3 minutos para o próximo. É. Tá bom. Querido, foi maravilhoso iniciar a originação com você, tá? E vamos finalizar aí com uma rápida apreciação e check-out por cada um de vocês aqui. Vamos começar aí pelo Tomás, que está fazendo junto comigo um live mapping, né? Eu estou fazendo live mapping de uma forma diferente da dele, pelo chat, tá? E depois passa para o Atos e finaliza contigo. Vai lá, Tomás, fica à vontade. Ah, a apreciação é positiva, né? Tipo, é muito bom conseguir até botar um pouco a mão na massa, né? Tá nesse lado aqui de alguém falar e eu ir mapeando. E é como a primeira experiência de fazer, né? Esse live mapping, né? Tô achando bem legal. E é isso. Quero continuar aqui para juntar esses pontinhos e ver como essas diferentes coisas que o Pedro trouxe já se ligam, né? A diversas coisas que já estão aqui, que outros membros trouxeram e tudo mais. Então, é bem legal ver essas conexões aí sendo feitas. E é isso. Passo aí para o Pedro. Ou para o Atos. Faz. Passo, Vai lá. passo para o Pedro aí, para ele se liberar logo. Valeu. É, é super legal fazer esse exercício, voltar assim, né, a memória, então, bem animado. Preciso parar com calma e dar uma olhada nesse quadro. Agradeço, Tomás, aí está fazendo essa energização também, junto com o Vinho.
Podemos retomar semana que vem, não perder o ritmo. E é isso, gente. Tem um minutinho aqui. Tô no laço, mas vou escutar o Whats ainda, com certeza. Sem mais delongas, cara, tô me amarrando, aprendendo mais sobre você, sobre o projeto. Tá sendo rico, tá lindo. Obrigado. Tamo junto, gente. E o Cauê chegou justamente para já fazer o check-in, check-out e apreciação de forma fulminante. Cauê, fica à vontade. Opa, fala galera. Opa! Eu acabei de ligar o som e só ouvi. Fica à vontade, Cauê. Tipo assim, já estamos fazendo o check-out aqui com apreciação, então você pode fazer seu check-in, check-out e apreciação e a gente já finaliza aqui. Ah, perfeito, então. Tem um atraso, a família chegou aqui, tá, as meninas chegaram, estavam viajando, chegaram. A gente tava tirando um atraso, assim. Acabei deixando até o Whats esperando, que a gente tinha combinado um sync mais cedo. Mas, bom, tudo tem o seu tempo, né? Tempo e espaço. Entrei mais para ver do que vocês estavam falando e para trazer aquela ideia de novo do Grant Chips, né? Uhum. Que eu acho que é uma ótima oportunidade para a Notch para poder estar dando os primeiros passos na Web3. Como eu e o África, nós que estamos criando, né, todo o formato de como vai ser e tal, a gente pensou numa coisa bem legal e que eu acho que você vai gostar também, Vini. Eu sempre compartilho com o Afo, né, sobre o que a gente fala no Rerê, o que a gente estuda no Rerê. E daí ele trouxe essa ideia para nossa nave, que a nossa nave vai ser de hackathons. Então a gente vai fazer a cada 28 dias, assim, a gente vai fazer uma espécie de hackathon, só que vai funcionar diferente de um hackathon. Vão ter menos projetos, então é como se fosse um hackathon para projetos selecionados, assim. Né? Então a gente pretende selecionar, acho que uns 3 ou 4 projetos para poder estar fazendo parte, e a gente vai ter uma piscina de desenvolvimento, de recursos para desenvolvimento. Então a ideia é a gente pegar uma parte dos recursos que vão ser destinados para fazer vamos dizer, que seriam alocados, né? A gente vai pegar uma parte acho que são 13.500 ARB. Então, acho que a gente vai pegar, tipo, 3.500 e vai disponibilizar para essa piscina, onde todos os projetos vão poder acessar. E a ideia seria a gente trazer desenvolvedores, né, da Arbitrum para poder fazer esses primeiros passos de projetos como a Note, por exemplo, que ainda não deu não começou o desenvolvimento na Web3, mas que daí já poderia ser uma boa oportunidade, né? Só de estar participando, às vezes, e a gente conseguir um desenvolvedor da Arbitrum, poderia ser já uma primeira oportunidade para a gente estar criando, às vezes, alguma feature, né? Dentro da Web3. Pode ser, a gente já falou de tantas coisas, né, Pedro? De NFT e tudo isso e tal. Mas, bom, o que precisaria fazer agora? As aplicações para fazer parte da nossa nave vão até dia 27. Aí tem um link que eu até compartilhei no Twitter, marquei vocês, marquei o perfil da Three Tails, na verdade. Marquei o perfil da Three Tails lá no Twitter e eu comentei sobre o projeto da Three Tails pro pessoal da Arbitrum, da Almasons, né, que são os caras que criaram. E, pô, sinceramente, eles ficaram muito entusiasmados, assim, falando, cara, você pegou exatamente o tipo de projeto que a gente quer trazer. Eu comentei que vocês já têm o produto, que vocês já têm a comunidade, o produto já está lançado faz tempo, vocês já têm as próprias pesquisas de mercado e tal. Então, pensando assim, para uma rede igual a Arbitrum, essa situação é a ideal, né? Porque a gente pode ter como trazer muitos usuários, muitas interações dentro da rede deles. Então, eu vejo como, cara, uma sinergia que pode surgir aí bem legal. Eu acho que o trabalho vai ser a gente encontrar um desenvolvedor legal para poder desenvolver esses primeiros, essas primeiras features, né? Para a Notch, mas também para os outros projetos. Mas a primeira coisa seria vocês aplicarem lá para nossa nave
é basicamente fazer um perfil de projeto no Grant Chips e selecionar a nossa nave para aplicar para financiamento. Então seria mais ou menos isso, mas a gente pode trocar essa ideia no privado também, tá, Pedro? A gente pode fazer essa. E Tomás, É, que eu cheguei a mandar pro Tomás também. então, Boa. isso aí. Fala aí, Pode Vini. falar, Tom. Depois eu. Não, eu só vou complementar para a gente poder encerrar aqui, porque o Pedro precisa ir, mas Isso. isso aí tudo, é, Pedro, tem a ver com todos os desdobramentos que eu te falei no início, entendeu, queridos? Muitas coisas estão se desdobrando e está numa velocidade muito forte, né? E, Pois é. obviamente, que isso já pode ser a ignição inicial para a geração da piscina comum da própria Keynote Studios, entendeu? E, em paralelo, a gente continua essa exploração aprofundada, né, deep dive do remapeamento crítico, correto? Sendo que, como eu te falei, né, a Greenpeal hoje é o local de fazer rede de coordenação com todo esse ecossistema de refi, as várias oportunidades, né, de financiamentos quadráticos ou de retroativos que estão existindo, e essas oportunidades que o Cauê e o Atos estão começando a se envolver, entendeu? Então, eu acho que faz todo sentido, tá? Para já ser uma forma de gerar ignição para gerar a piscina e para a gente poder co-criar a piscina. Só isso que eu queria dizer, passo para você, Tomás. Fique à vontade. Não, eu só ia falar, só comentar em relação ao que o Cauê falou, né? Eu dei uma olhada na documentação do Grant Chips, né? Mas confesso que eu fiquei um pouco em dúvida de como fazer a inscrição mesmo, assim, se eu estava me inscrevendo para ser para ser uma nave ou se era para dentro de uma nave. Então, eu dei uma olhada aqui, mas eu realmente minha ideia era conversar com vocês essa semana para fazer essa inscrição. E ainda bem que você falou a data, porque era uma coisa que não estava mapeado aqui, que eu não achei no Se eu não documento me que eu engano, dia vi aqui. 27 é sábado, se eu não me engano. Dia E daí, só para 27 é esclarecer, sábado, sim. isso aí, só para esclarecer, Tomás, a forma de aplicação seria você criar um projeto primeiro, lá no Grant Chips. Então, você cria o seu projeto. É bem simples esse processo, pelo que eu entendi. O que vai ser mais, vamos dizer, o que vai exigir mais, talvez, seja na parte de aplicação para financiamento, né? Então, quando você for, depois que você já tiver um projeto, você vai poder entrar em uma das naves e submeter. É como se o Grant Chips, quando você escreve um projeto, fosse o builder, e como se as naves Uhum. fossem os rounds. Então, no Sim, nosso sim. caso, a nave que eu e o Atos e o AFO estamos operando, ela vai ser uma nave Game Regen, entendeu? Uhum. Então, Legal. é como se a gente fosse carregar essa ideia do Regen, assim, na nossa nave. Então, a maioria dos projetos que tiverem alguma coisa a ver com public goods podem estar entrando na nossa nave, porque vai ser interessante para eles. Legal. Eu até tinha conversado com o parceiro do Greenpeal, que eu esqueci o nome, do Crypto Bahia, péssimo de nome. Alan, O Alan. Alan, perfeito. Obrigado, gente. Justamente para a gente conversou na semana passada, né? E aí a gente combinou de se encontrar essa semana para a gente, principalmente para ele me ajudar um pouco a escrever o projeto. Não sei, ele também tem um projeto lá de jogo, deles, e aí a gente viu bastante sinergia, né? Mas aí eu pedi a ajuda dele justamente para me ajudar a guiar, né? A escrever o projeto no tanto, né, escrever o projeto quanto aplicar o projeto para o chip de vocês, né? Eu confesso que ainda tenho uma certa dificuldade de navegar nessa forma, né, de escrever projetos e financiar eles. Mas a ideia é sentar com ele, acho que ficou marcado para amanhã, tem que até confirmar com ele, para a gente fazer uma coisa mais mão na massa mesmo, de aplicar mesmo a inscrição. É, Mas eu fiquei se com você algumas dúvidas conseguir, deles. se você conseguir tomar isso, daqui a pouquinho às 6 vai ter o SINCAP de governança da Greenpeace Brasil, né? Sim, sim. E dá para aprofundar um pouquinho mais em cima disso aí. Por enquanto, a Isso gente precisa aí. finalizar aqui, né? A gente precisa finalizar aqui Uhum. o nosso SINCAP de hoje. Foi muito bom, querido. Muito obrigado. Adorei que você adorou a sua primeira experiência de live mapping, né? Muito legal. Isso é um dos imprints culturais do RE, com o protocolo cultural do legislativo. Foi sensacional. E foi muito legal você próprio. Eu queria só fazer esse registro, né? Você falou, mas eu acho que em função do timing do Pedro, você falou um pouquinho mais. Só queria fazer o registro, porque é uma dinâmica que a gente vai explorar um pouco mais para frente, que é o espelhamento, né, entre a originação de cada pessoa.
mas seria bacana vocês e o Pedro que se conhecem há tanto tempo, né? De você já ter percebido coisas que você não tinha percebido antes e que já existe aí um espelhamento muito diferente, quer dizer, de todos os espelhamentos que vocês devem ter feito com certeza ao longo da vida, né? Só queria fazer esse registro antes de finalizar aqui, que eu acho que vale a pena. Fica à vontade aí. Pô, não, acho que só confirma aí o que você falou. Também acho maravilhoso poder fazer isso, né? Beleza. Então, queridos, é isso. Um excelente final de tarde para todo mundo. Vamos nos falando aí. Forte abraço. E Valeu, até semana galera. que vem, quarta-feira, às 15 horas. Abração. Vamos lá. Até às 6 aí para esse papo da Grimpil que eu vou Ah, colar. tá. Sim, claro, com certeza. Valeu. Um Valeu, abração. Tchau, galera. tchau. Valeu, Valeu. gente. Tchau, tchau. Abraço.